Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter mais uma live para as mulheres e a convidada de hoje é a neurocientista Edilene Francescato e a gente vai conversar sobre a síndrome do impostor. Você sabe o que é isso? Com certeza, sim, muita gente já passou, já teve algum dos sintomas, já conhece, mas não identifica o que é. Então a Edi vai vir hoje para conversar com a gente e falar tudo, esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esse assunto e dar dicas até, né, para a gente ter uma vida melhor a respeito disso, que são aqueles detalhezinhos, né, que tem do por que a gente se auto-sabota, se a gente tem vergonha ou se a gente se sente constrangido de receber um elogio. Deixa eu só ver aqui ver se deu certo. Aí, oi, Edi. Olá, tudo bem, Li? Tudo bem, graças a Deus, Edi. Que bom. Tô muito feliz de fazer mais uma live com você, viu? Eu me sinto honrada, eu agradeço muito, eu acho que, principalmente por esse tema que a gente vai falar hoje, né? Que é um tema aparentemente desconhecido e eu sei que Sim, muita gente sofre com isso. sim. E a Obrigada gente pelo sofre sem saber, convite. Exatamente. né? E só já para aproveitar o Dia de Ação de Graças que foi semana passada, eu quero te agradecer por esse ser humano que você é. Ai, eu tô tão emotiva Você, ali. que, gente, quem conhece a Edi sabe que ela não é só uma excelente profissional, mas como ser humano. E assim, eu só tenho a agradecer a você por tudo que você faz na minha vida e até por Deus por ter colocado você no meu caminho e para permitir que a gente pudesse caminhar um pouco mais próximo. Sou muito feliz por isso, Edi, de verdade. E Como você eu sabe não que não é só sofro porque a da gente está síndrome aqui. do impostor, então eu te agradeço. E eu reconheço que, assim, esse é o meu jeito de. Quem tá Sim, mais próximo sabe, né? Não é da boca para fora. O negócio de sim, poder fazer pelo outro é uma coisa que, de fato, tá em mim, assim, é de mim, é da com minha certeza. essência, né? Eu sou E assim, assim, gostaria de fazer mais. independente de quem seja, de classe social, independe. Você é assim com todo mundo. E assim, quem te conhece sabe, as meninas que estão aqui que te conhecem podem comprovar isso. Eu digo, você é maravilhosa. Deus é bom comigo. Eu minimamente preciso ser boa também com as outras pessoas, apesar de mim, né? Não é mérito meu, não, é graça de Deus. Amém. Se apresenta então para o pessoal que ainda não te conhece, Di. Bom, vamos lá. Eu sou especialista em neurociência. Para quem não sabe, neurociência é engraçado porque parece esse termo tá tão. Ah, eu sou neurocientista, mas a gente nunca fala o que é, né? O Uhum. neurocientista, ele estuda o cérebro humano e todas as suas interlocuções, né? De que forma o nosso sistema nervoso nos liga com o resto do nosso corpo, né? A correlação hormonal, a correlação de comportamento, enfim. Eu sou coach de habilidades, eu trabalho em equipes multidisciplinares, na maioria das vezes com alguns psiquiatras. Então, eu sempre falo que a gente nunca se conhece tanto quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Então, eu tenho alguém que me dá o diagnóstico, alguém que me terapeutiza, mas eu preciso de alguém que me faça funcional, que olhe para onde eu não estou olhando, que encontre oportunidades onde eu não estou encontrando, né? E esse é o meu papel nos trabalhos que eu tenho exercido aí com as famílias. Basicamente é isso. Maravilhoso. Tudo isso. Tudo isso, mais um tiquinho. É, que é muita coisa. E, Di, assim, hoje a gente vai conversar sobre a síndrome do impostor. Sim, E quando a gente definiu esse tema, eu coloquei algumas caixinhas de enquete nos meus stories, tá? Então eu vou tá. compartilhar com você e com o pessoal aqui os resultados, para a Tá gente bom, ver Li. como a gente vive tanto isso e a gente nem sabe, né, do Tá que se bom. trata, tá? Então eu perguntei assim, você já sentiu não merecer algo? 92% das pessoas que responderam, né, disseram que sim. É um número bem alto, né? Depois 92. eu perguntei, você se compara muito com os outros? 74% responderam que sim. Depois eu perguntei, você se autocritica excessivamente? 90% disse que sim. Você fica sem graça quando recebe um elogio? 91% disse que sim.
E aí a última eu coloquei assim, você já se sentiu uma fraude? 82% disse que sim. Nossa. Esses foram alguns números. E são números chocantes, né, Li? São números que fazem com que a gente pare para pensar, será que, sei lá, 92% das pessoas não merecem viver o que vivem, né? Não merecem aproveitar o que não necessariamente alguém, mas você conquistou, né? Mas o que a pessoa conquistou. Enfim, chocante, né? 92% de não Sim. merecimento, de comparação 72%, que não Uhum. sabe receber elogio 91% e teve mais uma, né? Teve mais Se uma já se sentiu uma caixinha. fraude, Já se sentiu uma fraude. Quantos por oitenta cento e da dois por fraude? cento 82%. Tá bom. São números altos, Quando eu né? olho para baixo aqui, é porque eu tô anotando, porque realmente são números altos, assim. Só Sim. vai confirmar o que a gente vai desenrolar aqui ao longo da nossa live, ao longo do nosso bate-papo aqui, tá? E o pessoal que está participando aqui também, se quiser mandar pergunta, enfim, a gente vai aproveitando e vai respondendo e vai conversando, tá bom? Uhum. Bom, Então podemos conversar. podemos Podemos conversar. começar. Isso, por favor. Li, primeira coisa que a gente precisa falar é o seguinte: síndrome. Quando a gente fala de síndrome, parece uma coisa que a gente nasceu com, né? Uma doença que a gente nasceu com. Neste caso, não. Esse termo síndrome do impostor, ele foi falado pela primeira vez em 1978. A gente dá o nome síndrome, mas ele tem mais relação com o comportamento do que qualquer outra coisa, né? Só que é um comportamento que está diretamente relacionado às experiências e aquilo que a gente viveu ao longo da vida. Então, ninguém se sente impostor se não teve uma experiência ruim com relação a algum assunto, né? E aí eu vou trazer um número que é, além desses aqui que você trouxe, um número que a gente tem com base em pesquisas. Tem uma universidade na Califórnia que pesquisou e trabalhou muito essa questão da síndrome do impostor. E 70% das pessoas bem-sucedidas, elas se sentem assim, não merecendo, não pertencendo, não sabendo lidar com elogios e se sentindo uma fraude. 70%. Então, eu Número acho alto. assim, se a gente pegar todo esse pessoal que respondeu as enquetes, faz sentido, né? Sim. Provavelmente muitas dessas pessoas aqui, elas estão dentro desses 70% das pessoas que são bem-sucedidas no que fazem e que se sentem não merecedoras, né? Então, síndrome, a gente chama de síndrome porque virou mais um jargão dentro da psicologia, dentro da neurociência, mas nada mais é do que um comportamento adquirido. Então, se foi adquirido, é porque provavelmente é fruto de uma experiência. Tá. E aí, eu vou começar a falar desde pequenininho, tá? Eu lembro Tá. quando a Juju era bebê, o pediatra dela falava assim para mim: quando ela fizer cocô, não brinca com ela do tipo, nossa, que fedido, ai, fez cocô de novo. Não faz esse tipo de brincadeira com ela, porque se você fizer esse tipo de brincadeira com ela, a chance dela ter problemas de intestino é enorme. São enormes, né? As chances dela desenvolver problemas. Por quê? Porque a gente correlaciona o que é natural no ser humano como uma sensação de vergonha. Então, se você pega isso de uma criança, imagina a quantidade de coisas que a gente ouve ao longo da vida da gente, né? Então, por exemplo, vamos começar aqui por não saber lidar com elogios. E aí, Tá. todo mundo que está aqui na live provavelmente vai se identificar. Sabe quando você tá bem arrumada, tá bem maquiada, que nem hoje, né? Que foi dia de fotos do Tá People. linda. Uma travada Vamos esperar um aqui. pouquinho. Voltou. Vamos ver. Voltou? Voltou. Agora voltou, Voltou. 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 Então vamos lá. Então imagina assim, alguém chega e fala assim pra você: "Nossa, que linda que você tá. Nossa, como essa maquiagem ficou bonita. Nossa, que roupa bonita que você tá". E ao invés de você retribuir o elogio, agradecer o elogio, você fala:
Se for da roupa, por exemplo. Ai, que roupa linda que você tá. Nossa, mas é tão velhinha, eu já tenho faz tanto tempo. Você fica desconcertada em receber elogios. E uma coisa que a gente precisa separar. Síndrome do impostor é diferente de falsa modéstia. É completamente diferente. São opostos aí os caminhos, né? A síndrome do impostor, ela te coloca numa condição de que você não é boa o suficiente no que você faz. Sempre tem alguém que faz melhor do que você. E como você desenvolveu, como você adquiriu esse comportamento de se auto-sabotar, você sempre vai buscar pessoas que você imagina ser melhor do que você. Aí você vai para uma rede social, você vai buscar alguém numa área que você fala, meu, se eu fosse como essa pessoa, nossa, olha como ela é desenvolta, olha como ela fala bem, olha como ela não tem vergonha, olha como. E é por isso que eu sou a pessoa, eu sou embaixadora do vamos falar a verdade, vamos mostrar as nossas vulnerabilidades, né? Sim. Eu li o livro uma vez, o Coragem para Ser Imperfeito, da Brené Brown, e esse livro mudou, assim, a minha visão de posicionamento, né? Eu sou uma pessoa que eu amo, vou me montar, tirar foto e tudo mais, eu acho maravilhoso, mas eu não tenho problema nenhum de chegar aqui e falar para vocês, olha, hoje eu não tô legal, o negócio tá ruim, eu tô triste, tá um saco, briguei com fulano, o dia não foi bom. E a gente não tem isso. E como a gente não tem isso, tem aumentado cada vez mais pessoas com esse tipo de comportamento, com a síndrome do impostor. Pessoas que não se acham boas o suficiente, pessoas que acham que sentem não merecer o que vivem, pessoas que se sentem deslocadas. Sabe quando você parece não fazer parte de grupo nenhum? Sabe aquela coisa do pertencimento? Tipo, eu não me encaixo em lugar nenhum? Não. E aí você passa a olhar o mundo a partir de você. Então, é você que não presta, é você que não merece, é você que não sabe receber elogio. Ah, então se sou eu, o que que eu faço? Eu me fecho. Eu me auto-saboto. A síndrome do impostor, ela não tem relação com pessoas, né? Aliás, ela tem. Porque o impostor de si, ele superestima o outro. Então, ele sempre vai olhar para o outro e colocar o outro num patamar que, nossa, o cara ali é realmente muito bom, muito melhor do que eu. Patamar inatingível. Pra gente. Inatingível. É. Aí você pode pensar assim, ah, tá bom, então nós estamos falando que síndrome do impostor é um comportamento adquirido, e como é que eu lido com isso? Ou melhor, né? Qual que é o problema disso? Se o problema sou eu, se eu acho que eu não mereço viver o que eu vivo, se eu acho que eu não pertenço ao ambiente que eu vivo, se eu acho que eu não sei lidar com elogios, então qual que é o perigo disso? E aí, não tem como eu mostrar aqui, mas eu fiz até é um ciclo vicioso, né? Então, qual que é o primeiro? Primeiro, eu tenho ansiedade e dúvidas e insegurança com relação às minhas capacidades. Essa é a primeira, é o primeiro ponto com relação ao impostor, né? Impostor, lembre-se, quando a gente está falando de impostor, a gente está falando da gente, tá? Então, quando eu sinto que eu não mereço, quando eu sinto que eu não pertenço a nenhum ambiente, quando eu sinto que eu não sei lidar com elogios, que eu não sou boa o suficiente, eu desenvolvo uma característica de ansiedade e insegurança com relação às minhas capacidades. Eu começo a questionar as minhas capacidades. Ah, até aí tudo bem, estou questionando as minhas capacidades, e o que acontece depois? Próximo passo, eu questiono as minhas habilidades. Eu nunca vou aprender. Eu nunca vou conseguir. Nossa, para que eu vou fazer esse curso se eu não vou conseguir desenvolver depois? Ah, eu vou investir isso aqui, mas e depois? Depois eu não vou conseguir público, eu não vou conseguir me desenvolver nessa carreira aqui, para que eu vou fazer? Então, primeiro eu questiono, né, a minha capacidade, depois eu questiono a minha capacidade de desenvolver novas habilidades, e tudo isso vai gerando ansiedade. Insegurança. E isso vai, aí sim vai virando uma patologia mesmo. E a gente entra na área saúde mental. Por isso que é perigoso. Depois que eu questiono a minha capacidade, questiono as minhas habilidades, eu entro num processo de autossabotagem. Ah, já que eu não consigo, então eu não vou.
Já que eu não pertenço, não consigo, aquele grupinho ali não é para mim, então eu não vou, eu não frequento a igreja, eu não frequento um happy hour, eu não vou no curso tal. O pessoal do curso saiu para ir tomar um café juntos, mas eu não vou, porque eu sou inadequado, né? Porque a gente tem uma sensação de inadequação. Sim. Depois que eu me auto-sabotei, aí é o problema maior. Porque aí tudo que eu vou fazer, eu dependo da aprovação externa. Eu não consigo fazer nada sem que alguém aprove. Nada, absolutamente nada. Questiono capacidade, questiono habilidade, me auto-saboto e automaticamente eu preciso da aprovação de alguém para fazer qualquer coisa. Nossa. E aí eu saio de cena, né? Eu saio da responsabilidade de tomar decisão e eu preciso sempre que alguém decida alguma coisa por mim. Depois disso, aí meu próximo passo ruim é tudo que acontece na minha vida de bom é sorte. Não é porque eu conquistei. Não é porque eu Não é estudei, merecimento. não é merecimento. E depois da sorte, eu me desqualifico. Então ansiedade com relação à capacidade, com relação à habilidade, eu me auto-saboto, eu dependo da aprovação do outro. Aí tudo que acontece de bom, eu acredito que foi sorte, ou oportunismo, por exemplo. Depois da sorte, eu me desqualifico. E aí eu começo a qualificar e superestimar outras pessoas. Olha que perigo, Li. E tem um Quantas monte de pessoas... gente sofrendo disso. É isso que eu ia falar. Quantas pessoas não passam por isso sem saber? Exatamente. Tô correndo o olho aqui, porque senão eu não consigo responder, caso alguém Sim. pergunte, né? Não teve pergunta não, só comentários É, de pessoas que estão se identificando com isso. é. E a gente precisa se policiar. Sabe por quê, Eli? Ninguém é bom em tudo. Sim. Eu demorei muito para aprender isso. Eu tinha uma coisa comigo que eu não aceitava o fato de eu ser uma pessoa menos planejadora e mais executora. Eu demorei muito. Então, o impostor, ele sempre acha que a qualificação que ele não tem e que alguém tem, porque sempre alguém vai ter alguma competência que eu não tenho e tá tudo certo, Uhum. ele sempre acha que aquela pessoa é completa, porque ele não vai olhar para o que aquela pessoa não Não tem. tem. Ele vai olhar para o que aquela Entendi. pessoa tem e que ele não tem. Ele vai imaginar que ele é sempre pior do que qualquer outra pessoa. Ele vai admirar alguém. Aliás, eu nem vou usar esse termo admirar, porque quando você admira, você consegue entender que não existe essa coisa de sobreposição, né? Do Uhum. tipo, você organiza uma casa como ninguém. Eu super valorizo o teu trabalho, mas eu não faria o que você faz. Se fosse antes, se eu não tivesse esse processo de autoconhecimento bem elaborado, eu ia achar que você é muito melhor que eu, porque você organiza uma casa e eu não. A gente é complementar. Sim. Então, quando você olha para o outro a partir da complementariedade, você deixa de se auto-sabotar, você deixa de criar para você situações as quais você o tempo todo está se judiando. É como se você tivesse um chicote e estivesse se arrebentando o tempo todo, sabe? Do tipo, eu sou péssima no que eu faço, eu não mereço. Quando eu recebo um elogio, eu não mereço elogio. Se eu tô há muito tempo numa empresa, não é porque eu sou boa o suficiente para a empresa, é porque a empresa vai me mandar embora. Eu tô aqui, sabe? Então você nunca consegue transitar no caminho da complementariedade. Sim. Sabe essa coisa de fulano é bom em matemática, ciclano é bom em língua portuguesa. Ninguém é melhor do que ninguém, a gente é complementar, Sim. né? A gente precisa um do outro. Ó, teve um comentário aqui, deixa eu ver. A Aline colocou que ela achava que era... Aqui, ó. Eu confundia isso com humildade. Não. É o que eu falei no comecinho, a gente precisa separar muito a síndrome do impostor, que é essa sensação de não merecimento, não pertencimento, não saber lidar com elogios, autossabotagem, desqualificação pessoal, se achar que é péssima mãe, eu sou péssima profissional, enfim. Eu preciso cuidar, porque isso é síndrome do impostor, é o tempo todo me desqualificar para falsa modéstia e para humildade. A gente precisa separar as coisas, né?
Uhum. Ai, que linda que é a sua blusa. Ai, mas é tão velha. Isso não é ser humilde. Se eu tô te elogiando, você me retribui, você me devolve agradecendo. Agradece. É, a Mari tá falando, é muito isso. A gente se sente inferiorizado, é verdade. É, É verdade. Eu tenho conversado muito sobre isso com a Mari, porque essa sensação de inferioridade faz com que a gente seja inferior. E na verdade a gente não é. Sabe, se a gente olhar para as conquistas, para tudo que a gente abriu mão para poder viver o que a gente vive hoje, enfim, e qualquer que seja a área, eu sou uma péssima mãe. Meu, não é uma péssima mãe, você é mãe. A gente está aqui para desenvolver funções e todas as funções elas são dotadas de habilidades que nem sempre sim. essa habilidade é nata. A gente precisa aprender, a gente precisa de fato entender qual que é a necessidade que eu tenho de aprender determinada habilidade, mas isso não me faz inferior a ninguém. Então, a gente precisa. Quando que eu sei que é síndrome do impostor? Quando isso faz com que o tempo todo imagina que eu tenho uma cruz e eu me boto na cruz e eu me arrebento o tempo inteiro. Então, o tempo todo eu só me critico. Se para cada crítica eu desenvolver aí 3 elogios, sabe? Sei lá, eu não sou planejadora, tá? Não é uma característica minha, mas eu sou executora. Se você me der, eu vou dar um jeito de resolver, eu vou prover recursos. Então, quando você começa a olhar para aquilo que você é bom, você para de olhar para aquilo que não necessariamente é uma habilidade sua. Se quiser desenvolver, beleza, tá tudo certo. O problema é que a síndrome do impostor, ela faz com que você desenvolva problemas relacionados à saúde mental, porque não é uma ansiedade comum, é uma ansiedade que te boicota, Sim. que faz com que você não dê o próximo passo, né? Então eu E acho isso é que muito perigoso. muito perigoso, é muito perigoso. A Carol tá dizendo aqui, desesperada para ficar aqui, mas abrindo biscoitos não dá. Ah, eu nem vou falar nada pra Carol, é que ela mora do outro lado do mundo, ela fica É postando isso esses aí. Eu falo que ela doces mora dela. muito longe. É. Justamente. E a Dani tá dizendo, eu Ó, faço é muito isso que ela é. isso, sem nem perceber, me saboto, mas tenho me policiado muito nisso depois de você e o Class na minha vida, mas é difícil. O importante é você ter o olhar voltado para, peraí, elas estão dizendo que síndrome do impostor existem algumas características, né? E elas estão dizendo que, cientificamente comprovado, 70% das pessoas bem-sucedidas, elas vivem a síndrome do impostor. Elas se auto-sabotam, elas se desqualificam, né? Então, tá, se eu tô dizendo que isso é uma realidade, e eu preciso trabalhar isso, eu preciso. E aí, de novo, né? O que você vem falando nas suas lives aí que eu venho acompanhando é a questão do autoconhecimento. Sim, Eu preciso me autoconhecer. fundamental. É só fazer o checklist lá. Sinais que podem ser comuns na síndrome do impostor, que está lá na matéria que saiu no meu site. Sentimento de não pertencimento. Eu me sinto não pertencer, do tipo, gente, essa família não me ama, ninguém quer saber de mim, ninguém tá nem aí pra mim, ou o pessoal do meu trabalho, eu não me sinto adequado, eu não consigo me sentir parte, enfim. Sentimento de não merecimento, sentimento de inadequação, procrastinação derivada de insegurança e outros sentimentos relacionados. Ou seja, você procrastina por conta daquilo que a gente já conversou, né? O nosso sistema de recompensa, ele entende que procrastinar é uma recompensa, é um prazer, Uhum. né? Dormir mais Bom, 5 minutos, chegar atrasado, enfim. Mas aqui é diferente. Aqui eu estou falando de procrastinação derivada de insegurança. Eu não vou fazer porque eu não confio que eu sei fazer. Eu não vou fazer porque eu não sou boa o suficiente para fazer. É diferente. Ação de autossabotagem que minam chances de sucesso. Eu não vou nem tentar. Eu sei que eu não vou conseguir, então não vou nem tentar. Né? Esse é o discurso do impostor, digamos assim. Autodepreciação em discursos e pensamentos. É como se você tivesse o tempo todo criando um discurso para criticar você. Eu não vou fazer, eu não vou falar, eu não sei a respeito, né? E não acreditar em elogios. Então, se você se enquadra dentro dessas características que a gente colocou aqui,
você pode fazer parte dos 70% das pessoas que são bem-sucedidas e que se auto-sabotam. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, sabe? Primeiro, Sim. separar bem direitinho aí o que é a síndrome do impostor versus a falsa modéstia versus o que a Aline colocou aí da humildade, né? Uhum. A gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente quer ser tão humilde que não necessariamente essa humildade tem relação com humildade de fato, mas tem relação com a autodepreciação Uhum. e com Com a essa síndrome síndrome do do impostor. impostor. Sim. Exatamente. E é uma linha muito tênue que separa um do outro, né? Muito, muito. Se você parar para pensar, se você não fizer um exercício bacana de autoconhecimento mesmo, de entender, Sim. peraí, eu já me vi ali, sabe? Quando eu comecei a estudar esse assunto, eu já me vi essa pessoa que não sabia lidar com elogios. E aí você vai perguntar assim para mim, mas de onde vem isso? Isso vem da minha infância. Eu desenvolvi uma habilidade de me arrebentar fisicamente, de comer errado, de estar sempre acima do peso, porque é a maneira que eu achava que eu tinha de afastar na época em que eu fui desiludida, que eu sofri algumas experiências ruins na infância. Então, era a maneira que eu achava correta de afastar meninos de mim. Então, eu me destruía, assim. Eu era mais legal com os meninos, mas eu era igual eles. Eu tinha dificuldade de aceitar que eu amo cuidar do meu cabelo, que eu sou uma pessoa que gosto de cuidar de mim, não tenho excesso de vaidade, mas eu gosto do que é legal. Mas eu tinha Uhum. dificuldade de lidar com isso. Então, essa diferença. A Isa está dizendo assim, excelente. Primeiro preciso entender onde estamos. É, de fato, eu preciso primeiro entender onde eu estou, né? Eu Uhum. preciso. Deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Carol. Na atual igreja não tem um grupo específico porque não sou casada, mas tenho filho. Já tenho mais de 40, mais menos de 50. Parece que nenhum grupo dá para me sentir encaixada. Essa fala da Carol é uma fala, digamos assim, de ela se sente que não pertence. Não pertence. Exatamente. Eu tenho certeza que se ela chamar alguém da igreja, um grupo de mulheres, ou enfim, não sei. Eu tenho certeza que se ela encontrar uma pessoa lá e colocar isso que ela sente com relação a não pertencer a um grupo, eu tenho certeza que ela vai ser acolhida. Só que a gente não consegue nem dar esse passo. É insegurança que fica até Insegurança. para a gente não querer resolver um problema e aí a gente se sente acuado. É Lembra isso, mais do. ou menos? A Exatamente. Lembra do. do ciclozinho aqui que eu Sim. fiz? É exatamente isso. Eu Ah, tenho tá. ansiedade, dúvidas e inseguranças com relação às minhas próprias capacidades, depois com relação às minhas habilidades. Eu preciso me autodepreciar, né? Porque, ó, eu vou usar o exemplo da Carol para falar de mim, né? Quando eu era solteira, quando eu me divorciei, quando eu tive meu primeiro casamento que foi frustrado. Nossa, meu Deus do céu, quando eu conheci o Marcel. Eu já contei essa história 1000 vezes. O Marcel ele foi contratado para reestruturar a área que eu trabalhava na empresa. E quando eu vi ele pela primeira vez, eu falei, gente do céu, vamos ver esse homem. Eu já contei isso 1000 vezes. Isso tem 12 anos, né? Mas assim, quando eu fui conhecendo o Marcel, poxa vida, o cara é economista, né? Tem uma família toda estruturada. Só que eu já estava num processo de terapia muito bacana. Aí, quando eu levei isso para terapia também, né? Eu falei, gente, dane-se. Sim, eu sou divorciada, eu tenho uma filha, venho de uma classe social completamente diferente da dele e tá tudo certo. Mas se eu não tivesse trabalhado esse processo antes, eu jamais teria me aproximado dele. Porque eu sempre ia olhar para ele e falar, gente, ele é muito mais do que eu. E assim, isso foi tão bacana porque eu comecei a perceber isso em absolutamente tudo. Quando eu participava de um processo seletivo, quando eu, por exemplo, eu lembro quando eu fui fazer a entrevista no Einstein, que me perguntaram, né? Nossa, mas a sua primeira formação não é na área da saúde. Por que você quer no Einstein? E eu respondi, porque eu quero a chancela do Einstein. Eu sei que eu sou boa para isso. Eu sei que eu estudei o suficiente. Eu sei que eu busquei recursos, conhecimento, investi dinheiro, fui para fora, né? Me aproximei de médicos que eu admiro pra caramba. Então eu sei que eu posso contribuir também, né? E aí eu não estou faltando com humildade. Eu estou dizendo que eu escolhi essa instituição porque é uma instituição que eu admiro
E eu tô dizendo que eu tenho habilidade e capacidade para estar lá dentro. Porque eu poderia ouvir uma pergunta dessa e virar para a moça e falar assim, realmente, aqui não é lugar para mim. Né? Sim. Então, esse exemplo da Carol é um exemplo que eu vivi na pele, mas o contrário. Eu falei, não, eu vou ser um presente na vida dele, porque eu já vou com a minha filha. Eu já vou com tudo, eu vou com a bagagem completa. Mas, E foi de novo, maravilhoso. foi maravilhoso. É um Sim. processo que eu comecei há muito tempo, né? É um processo que eu converso muito sobre isso, inclusive com a minha filha. Porque eu sei que essas questões têm relação com autoestima e insegurança, né? É o fato de se sentir inadequado, é o fato de achar que não tá bom, que não é legal, enfim. Então, Li, assim, aquele ciclo que eu desenhei aqui, que eu Aham. coloquei aqui no papel para mim, é exatamente isso. Eu duvido das minhas capacidades, eu duvido da possibilidade de desenvolver novas habilidades. Eu duvido, Sim. eu acho isso impossível. Daí eu me auto-saboto. Depois que eu me auto-sabotei, eu dependo da aprovação do outro. Daí depois que eu dependo da aprovação do outro, eu acredito que tudo que acontece de bom é sorte. Depois que já que tem algumas coisas boas que acontecem e são sorte, eu me desqualifico frente a outras pessoas. Outras pessoas são sempre melhores do que eu. Isso é síndrome do impostor. Então não Entendi. tem como você falar assim, isso aqui não é falsa modéstia. Não, não tem nada a ver, porque existe um ciclo, isso aqui te gera ansiedade. Tá. Isso te faz isso faz com que você se isole, né? Com que você não se exponha. Sim. É isso. É muito claro quando você começa a abordar ponto a ponto. Uhum. Solto realmente pode confundir com humildade, com falsa modéstia, enfim. Sim. Até porque em relação a isso, muitas pessoas elas deixam de fazer algumas coisas achando que vai ser arrogância, né? Igual a forma como você chegou e falou no Einstein, não, porque eu quero, e isso É, você é capaz disso. E aí é, tem gente que pode falar assim, não, mas isso é arrogância, é. né? Ah, E ela tem não é muito a ver com humilde. esse comentário que a Isa colocou aqui, ó. Mas você não acha que a gente é meio treinado a ser modesto, quase correndo o Aham, risco de ser sabotador? Sim. sim, A com sociedade nos certeza. treina para isso. Nossa, porque se eu sair falando do jeito que eu falo hoje, ela se acha. Uhum, Nossa, ela se acha melhor que, né, a última bolacha do pacote. sim, E aí é onde eu falo, como é que a gente observa as pessoas nesse sentido? Se é porque ela se acha de fato, né? Ou se é porque de fato ela é uma ela pessoa é que boa, ela é competente. boa, competente. Pelos frutos. É pelos frutos que a gente analisa. Eu vou morrer falando aqui, sabe? Eu não vou crescer e bombar em rede social nunca. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de mostrar o lado que não é legal também. Só que o lado que não é legal, as pessoas não gostam. Não querem ver isso. Porque além Até de. dizem que querem, né? Mas não, na verdade, quando você mostra esse lado ruim, as pessoas Não não é querem. atraente. É verdade. É verdade. E a gente está vendo a rede social. Um outro tema que a gente pode falar também, ali numa próxima live, é sobre o que eu escrevi lá do narcisismo nas redes sociais, né? Que Vamos. aumentou bastante. Por quê? Porque a gente busca referência superficialmente. Sabe quando você abriu a live falando de quem eu sou? Você me conhece dentro da minha casa. Exatamente. Você sabe como eu sou como esposa, você sabe como eu sou como mãe. Uhum, Então, você pode falar. Quem me segue aqui, sim, só me segue aqui, não me conhece, não pode falar, porque não sabe. Quem sim. acompanha o meu trabalho nas famílias, nas casas, nas mentorias, nos aconselhamentos, nos desenhos de planejamento estratégico, essas pessoas podem falar. Só que isso que eu faço não vem para cá. De novo, Uhum, a gente vê só uma lâmina, né? A gente exato. vê só um pedaço. E aí a gente está fazendo pessoas doentes. Sabe, a gente está fazendo pessoas Infelizmente. doentes, porque são pessoas que, lembra, né, que a gente falou lá no comecinho, síndrome do impostor também tem como problema, digamos assim, o comparar-se. A Aham, gente está o tempo todo se comparando. Nossa, ela como mãe é ótima, né? Meu, desculpa, tem dia que eu quero matar a Juju, não é assim. Hoje, por exemplo, a gente sim. estava conversando sobre isso, né? Segunda-feira é dia de mau humor.
E tá tudo certo, a gente precisa falar sobre isso, sobre aquilo que não é legal. Nossa, que linda, ela tá grávida, tá entrando no nono mês, daqui a pouco o Pipo tá aqui. Gente, o que eu sofri de Uhum. dor, de não conseguir andar, de ficar com esse O pé pé parecendo. inchado. É, entende, Li? Então, Sim, assim, existem ambientes que são propícios para fazer com que a gente seja um impostor. O que eu verdade. faço? Eu identifico esse ambiente e eu evito esse ambiente. Outra coisa. Ah, eu vou silenciar os stories da fulana. Para com isso, gente. Deixa de seguir. Dá Melhor unfollow. coisa. Esse negócio de eu vou silenciar os stories, você vai flertar com aquilo que te faz mal. Então a gente precisa tomar a decisão do tipo, eu não vou mais ter acesso a esse tipo de coisa, porque isso aí não me agrega nada, Uhum. né? Então eu acho que é isso assim que a gente precisa começar a alimentar. Porque a síndrome do impostor, ela é mais comum do que a gente imagina. Sim, Muito mais bem comum, mais, bem mais. E é o né? que a gente estava conversando aquele dia, né? Dessa questão. A gente silencia, né? Mas vira e mexe, aí aparece algum comentário, a gente vai querer saber. E se a gente Exatamente. cortar de vez, né? Que é uma coisa que vai fazer bem pra gente, mas ainda tem um pouco daquele julgamento. Ai, o que que o fulano vai achar de mim? Exatamente. Azar o que ele vai achar, gente. O problema, a questão é que a gente vai ficar bem, É isso né? aí. É isso, a gente precisa começar a bancar aquilo que é saudável para Sim, nós. Quando você está doente e exato. um médico te dá um remédio para curar uma doença, você toma, né? Uhum, Então, se eu estou falando de um comportamento adquirido, significa que dá para jogar ele fora também. Quais são as exatamente. luzes que faz com que, quais são os insights, né? Quais são as possibilidades que me faz flertar com esse comportamento que não é legal em mim, né? Eu preciso começar a apagar essas luzes. Eu Sim. preciso. Pega as pessoas que você confia, que você ama de verdade, senta para uma conversa. Eu lembro que uma vez, numa das minhas especializações, a gente fez um exercício de colocar nas costas, né, do aluno, né, da turma, um elogio e uma crítica. Só que a pessoa não podia saber quem era, sabe? Então você colocava, pegava um post-it, você estava com o olho fechado, e aí tinha uma crítica e um elogio. Eu acho que a gente não precisa fazer isso de olhos vendados, mas a gente pode fazer isso Uhum, com um amigo que te ama de verdade. sim. Só que não vai pedir crítica, pelo amor de Deus, sabe? Pede assim, meu, me fala, o que que você gosta em mim? A pessoa vai falar tanta coisa que você, de repente, vai começar a se ver como um impostor, porque você vai começar a falar assim, poxa vida, eu não me vi assim, sabe? Uhum. Eu não, nossa, eu não me enxergo essa pessoa. Então, exige um processo, um trabalho intenso de entrar dentro do próprio mundo. Autoconhecimento, que eu estou aprendendo com Autoconhecimento. você e com a Mari. Demais! É isso aí. Autoconhecimento é vida, né? A gente A precisa Dani partir falou que é daí. preciso, é aprender a dizer não sem medo. De novo, o meu movimento, que eu já cansei de falar, inclusive para mim, é naturalizar o não. Não Uhum. quero, não tô afim, não vou, não é para mim e tá tudo certo. O não, na verdade, que a gente diz para os outros é um sim para a gente, né? Exatamente. É É isso isso que a aí. gente tem que aprender a ver, né? É, A partir do momento que a gente diz não para uma pessoa, não para uma situação, não para alguma coisa, a gente está dizendo sim para a gente. exatamente. É isso. Às vezes a gente protege tanto a identidade do outro para ferrar com a nossa, né? Para É, descompensar a nossa. Né? justamente. Para criar uma crise de identidade pessoal, eu protejo a identidade do outro. E o outro não está nem aí. Quem está passando é a gente. Eu já falei, se você não quer ouvir verdade da minha boca, você não pergunta. Eu falo isso pra minha família. Eu falo assim, eu sou uma pessoa muito bacana, eu vou te ajudar, mas assim, não pergunta se você tem medo da minha resposta, porque a minha resposta sempre vai ser uma verdade que não é absoluta, porque se é minha, não pode ser absoluta, né? Uhum. Mas você vai receber a minha verdade. Então, eu Uma acho que é isso que, sinceridade. exatamente, com amor, com respeito à tua história, mas eu acho que a gente precisa começar de fato a naturalizar o não, sabe? Sim. Selecionar mesmo, peneirar de novo. É aquela frase que eu sempre falo, até falei para você semana passada. Eu posso orar por todo mundo, mas não é todo mundo que vai estar na minha mesa. E eu aprendi isso com muita traição, com muita bolada nas costas.
entende? E a gente abre espaço para que essas coisas aconteçam. Sim. Enfim, é uma situação bastante desafiadora você se colocar como prioridade de si mesmo. E você só consegue cuidar do outro se você entende qual é o teu papel na tua vida. Caso Sim. contrário, esquece. E Não tem jeito. é mais ou menos aquela situação do avião, né? De você Da precisa primeiro máscara. colocar a máscara e isso. Se a Exatamente. gente não tiver com a máscara, a gente não consegue salvar, né? Ou ajudar a pessoa que a gente ama do lado. Exatamente. E tá A aí da gente aprender. Tati colocou aqui, ó, vou pesquisar mais sobre essa síndrome, me identifiquei com muitas coisas. Isso aí, Tati, pesquisa porque você vai ver bastante gente que você conhece, como por exemplo a Michelle Obama, ela é uma das pessoas que fala muito a respeito da síndrome do impostor, porque ela Olha. viveu isso. Ela E foi uma mulher palestrar extraordinária. numa escola em Londres para algumas meninas e ela colocou isso. Uma mulher extraordinária. E aí é Sim. legal porque ela fala, tem um vídeo dela que ela fala, ela coloca que ela já esteve em mesas de reuniões globais na ONU e que eles não são tão inteligentes assim, ela fala. Ah, Entende? Então, assim, de novo, a gente está falando de uma mulher que, independente de quem gosta ou não gosta, é uma mulher que tem uma baita de uma autoridade, né? sim. E ela fala muito da síndrome do impostor. Ela fala E, que, demais. e quando é que a gente vai imaginar uma situação dessa? Que ela teria essa Exatamente. síndrome, né? Exatamente. E é bacana porque como eu sempre falo que como não é uma doença, não é um transtorno de personalidade, né? Transtorno de personalidade você é tratável. Você consegue Que olhar bom. para absolutamente tudo isso que a gente falou aqui, do não pertencimento, do não merecimento, da questão da autocrítica excessiva com relação a você, é fácil de tratar. Só precisa coragem, sabe assim, de entrar num mundo que é o teu. Sim. É legal E quando a faz gente muito. tem exemplos, sabe? Quando a gente tem, que nem eu falei Uhum. do Marcel agora, que nem eu falei da Juju, mas é legal quando a gente tem exemplos, quando você olha para a situação sua e fala, ah, sei lá, realmente eu não mereço isso. Eu conversei com uma pessoa recente pelo direct, né? E essa pessoa estava me dizendo que ela está há mais de 10 anos numa empresa super bacana, mas que ela está muito cansada porque ela nem sabe como que ela chegou na posição que ela está. E ela só falou comigo porque a gente falou sobre a síndrome do impostor, né? Ela não sabe, Uhum. ela acha que ela chegou porque as pessoas gostavam dela e foram. Não, minha filha, eu brinquei com ela, eu falei assim: você não é o jabuti que tá em cima da árvore, que você não sabe como que foi parar lá, mas ele tá lá. Você está há 10 anos construindo uma história aí dentro. Sim. Então você não é, eu falo, o impostor, ele não é o jabuti. Porque existe também, né? Aquela pessoa que não faz nada e que, nossa, está dentro dos 30% das pessoas que são bem-sucedidas e que Aham. realmente não tem capacidade para serem. Não é o caso dessa menina, ela está há 10 anos construindo uma carreira lá. É por isso que Sim, ela é o que ela é, com certeza. entende? Ó, a Então a Mari gente. colocou aqui, fala de mim. A Mari. Ah, não vou te expor, não, dona Mariana. Você sabe que pessoas que são envolvidas em algum movimento, então, por exemplo, o racismo, o homossexualismo, mulher, de um modo geral, são pessoas mais com maior chance de desenvolver a síndrome do impostor. Porque você Hum. está num movimento, então existe um movimento que você precisa o tempo todo provar que você é bom, não por causa da cor da tua pele, nem por conta da tua opção sexual, mas você é bom. E aí essas pessoas têm tendência a serem mais impostoras de si, sabe? Porque elas têm que lutar tanto para conquistar um espaço, que aí a tendência dessas pessoas de se sentirem inferiores é muito maior. É muito Nossa. maior. Ou elas desenvolvem a síndrome do impostor ou a posição de estar sempre na defensiva de alguma coisa. Tipo, pronta para atacar, sabe? Sim. Deixa eu ver Que aqui é se o o que Saulo. geralmente a gente vê, né? É, com Essas pessoas na certeza. defensiva.
O Selma está dizendo assim: como eu faço com o meio social, festas e eventos de clientes onde eu não me sinto bem, fico querendo sair correndo e sumir, mas finjo naturalidade. Não vai. Simples Não vai. assim. Você é contratado para maquiar e para fazer o cabelo? Faz cabelo, a maquiagem, ó, pirulita. Não fica. Sabe? Não fica. De novo, né? Por que que eu vou? Vamos naturalizar ou não? Não tô me sentindo bem, não vou. Porque, por outro lado, é, tem clientes que ele vai cuidar, que ele vai maquiar, que ele vai arrumar o cabelo e que ele vai participar do evento e que ele vai se sentir super bem lá. Né, Selmis? Quero que você responda aí. Hoje ele foi acompanhar minha sessão de fotos. Não tinha um Ó. short que entrasse em mim. Sabe de quem eu coloquei? O dele. A gente se Ah, divertiu, a gente deu risada, é sempre gostoso. viu? Aí tudo bem. Mas se é uma mala, se é uma cliente, às vezes eu brinco com ele lá no salão, né? Eu falo pra ele, gente, às vezes tem gente que chega com um mau humor tão grande que eu falo, gente, como é que pode, né? A pessoa tá aqui recebendo uma massagem no cabelo e tá enchendo o saco, sabe? Reclamando. Sim, Reclamando. Paciência, né? Mas sim. a resposta para o Selmes é essa mesmo. Eu não me sinto bem, eu não fico. Isso aí. Ah, É mas eu aquela, é muito. preciso ficar. Eu preciso ficar, eu não tenho jeito, eu tenho que ficar. Então, se eu tenho que ficar, eu encaro como um job, como um trabalho mesmo. Eu tô aqui, o meu processo aqui dentro tem início, meio e fim. Uhum. Aí, o que que eu vou pensar? Como é que eu vou me recompensar? Primeiro, é um trabalho, eu estou sendo remunerado por isso. Passou disso, eu não tenho que absorver. Não tem que ficar sendo legal. Nossa, eu não tô lá como uma pessoa que está recebendo pessoas, eu tô lá para fazer o cabelo e a maquiagem, eu tô lá para participar do evento nesse sentido. Então, o Sim. tempo todo eu reafirmo qual é a minha posição nesse lugar de profissional, de maquiador, de cabeleireiro. É isso que eu vim fazer aqui. E se eu tiver a oportunidade de terminar o meu trabalho e sair fora, eu saio fora. Vai. Eu não preciso ficar lá. Eu não preciso me sujeitar. Né? O que vai contra a minha alma, o que vai contra a minha essência, me machuca. Eu preciso pensar nisso. E o que a gente vê muito é isso, a gente tem aquela tendência de falar o não querendo falar sim, ou a gente fala sim querendo falar não. A gente nunca fala a verdade e sofre por Exatamente. conta disso, né? Exatamente. Eu tenho casos que acontecem na minha vida pessoal que é muito engraçado. Assim, eu lido com muita gente, né? Eu faço gestão de muita gente e eu consigo falar não na boa para as pessoas que não são funcionários que trabalham para mim. Quando é para mim, eu tenho mais dificuldade. É Eu tenho isso que aí. ensaiar, eu tenho que ficar pensando como eu vou falar. Então, esse é um assunto recorrente no meu processo de terapia. Como é fácil dar ordem para as pessoas que trabalham para os meus clientes. E É o como é vínculo. difícil dar ordem, é o vínculo. É exatamente. E aí eu comecei a trabalhar na minha cabeça. Pera, se o vínculo é real, por que não ser verdadeira? Por que não? Eu não preciso magoar, machucar, mas eu preciso falar, né? Eu Entendi. preciso me colocar. Ó, ontem aconteceu um negócio comigo no evento que a gente foi, tem umas meninas aqui que vão entender, não vou expor, não vou dar nome, só falar por cima. Aconteceu uma situação injusta comigo e com mais umas outras meninas, e aí uma pessoa veio, falou tal, depois ela veio falar comigo, ela falou assim, ai, mas você ficou chateada? Eu falei, fiquei chateada sim. Ela, não, mas, você, mas eu fiquei chateada. Aí ela começou a argumentar muito, falei, deixa quieto, tá tudo certo, mas fiquei chateada. Pronto, acabou, passou, gente. Né? Pra E que que eu vou como que você falar se não e depois sentiu ficar quando você falando? disse que ficou chateada assim? Muito bem, É muito isso. bem. Pronto, falei, acabou. Né? Não, se eu ficar com aquela coisa na minha cabeça, falando, ai, olha o que ela fez. Gente, não vai mudar a situação. Como de fato não mudou. Mas só de eu ter falado que eu me senti chateada, nossa, me aliviou. Exatamente. É isso. É fácil assim e É, complexo assim também, sim. Mas começa a né? ter essa coragem da gente É. começar isso, né? Que é um E, processo. e quando você faz isso uma vez, é como se você aprendesse essa habilidade e desenvolvesse ela para situações diferentes. Uhum.
Você vai falar para uma outra pessoa que ficou chateada também, mesmo que seja numa outra situação. E tá tudo certo. A Tati disse aqui que ainda não é bem sucedida. Tati, eu não te conheço, tá? Só, Fala, deixa eu Lê. comentar. A Tati, primeiro, só para falar para as meninas aqui, bingo, que elas vão entender o que que é. Uma colocou bingo. A Tati eu conheci esse final de semana também nesse evento, tá? Tá. Ela é uma personal organizer também, que eu acho também que tem um pouco, não sou especialista, mas sofre dessa síndrome do impostor. Pelo pouco que a gente conversou. Por isso que eu falei para ela vir para essa live que seria extremamente importante para ela. Mas ela falou Uhum. dessa questão de ser competente, ou ter habilidades e tal, mas ela não se permite. Então pode responder só para poder Ah, então, complementar para Tati, você, meu tá? amor, se joga. Se joga, tá? O mercado que vocês estão, vocês, ali, você, todo o pessoal aí que é personal organizer, é um mercado novo, relativamente novo. Ele não é novo, mas ele se fez conhecido agora, Uhum, mas ele é essencial. Por quê? Porque quando você trabalha na organização, eu já falei isso com a Lilian e vou falar aqui. Você não está só colocando as coisas no lugar. Tem outras coisas que aparecem, né? Então, assim, quando ela falou que não é bem sucedida, eu já percebi ela judiando dela, sabe assim? Ela duvidando da competência dela. Será que não é mesmo? Sabe quando a gente sabe se a gente é bem sucedido ou não? Quando dentro daquilo que eu. Primeiro, eu já falei e vou repetir. O que eu faria de graça se eu não precisasse de dinheiro? uhum, Eu diria que é um jeito da gente se questionar se a gente está fazendo o que a gente deveria fazer ou não. Se você ama o que você faz e se você sente satisfação fazendo o que você faz dentro da tua casa, se você arruma o armário de uma cliente sua, mas quando você arruma o teu, você tem a mesma satisfação, você é bem-sucedida. O sucesso não existe da noite para o dia. É o que eu sempre uhum. falo, para eu chegar no topo, eu preciso pisar no primeiro degrauzinho ali, para eu chegar no Isso. fim da escada, né? E assim, gente, eu não sei se eu quero ser uma pessoa, nossa, super do sucesso, porque o topo da pirâmide é extremamente solitário. Eu não nasci para ser solitário, Uhum, sabe? Eu não nasci. Então eu prefiro o vamos junto do que eu vou sozinha, sabe? E exato. tá tudo bem também se você prefere o ok, eu gosto da solidão do topo, do extremo do bem-sucedido. Tá tudo certo também. Não tem problema nenhum. Mas eu acho que é isso, é você se bancar naquilo que você faz. O que você faz hoje, Tati? Você é feliz fazendo? Se você não precisasse de um centavo para nada, se você não tivesse que se preocupar com o boleto, você continuaria fazendo o que você faz? Se a resposta é sim, você é bem-sucedida. O sucesso é questão de tempo. Porque se o Uhum. sucesso acontecer da noite para o dia, aí sim eu vou duvidar. Aí eu vou achar que é sorte, né? Que é aquela outra frase que eu já falei numa das nossas lives também. Sorte é o nome que o vagabundo dá para o esforço que ele não faz. É Uhum. isso. Né? Não sei se foi o Karnal, acho que foi o Karnal que falou isso, ou o Tiger Woods, alguma coisa assim. Não, o Tiger Woods falou que quanto mais ele treina, mais sorte ele tem. O Karnal falou que sorte é o nome que o vagabundo dá para o esforço que ele não faz. Então é Mas é isso, isso. sabe? Sei lá, eu vou olhar, eu não sei, né? Uma pessoa que é referência para vocês aí no meio de personal organizer. Eu preciso olhar para essa pessoa num contexto completo Aham, e não num contexto aqui de rede social, sim, né? com Eu preciso olhar certeza. para tudo. Deixa eu ver aqui. Nossa, É o tem que a gente bastante não como faz. aqui. Ah, tá. Não, não vou ler esse comentário, não, porque eu posso expor a pessoa e não é legal. A Tati está Tá? perguntando: posso sofrer da síndrome sem ser bem-sucedida? Tati, nós vamos conversar, porque você é bem-sucedida. Ali já falou que você é competente. Viu? É isso aí. Ela tem que se permitir fazer as coisas. É. A Dani falou que a gente fica mal remoendo algo ruim para não deixar o outro mal. É isso mesmo. Às É. vezes a E não vale a gente. pena. Não, não vale Não a vale. pena. Nossa, tem bastante comentário aqui.
Tem. Carol, tem 4 anos que trabalho com doces. Neste ano que deslanchei no nicho que tinha como meta atender. Tá vendo? E Tá tá um vendo? sucesso total a Carol. Ainda A fez a gente Carol chorar com a cozinha dela. fez, todo mundo Exatamente. fez. É isso. São 4 anos. E a Carol ela trabalhava com uma coisa absolutamente nada a ver. Mesmo você, né, Li? Fisioterapia Uhum, para personal sim, organizer. nada a ver, Então, nada a assim, ver. é tempo, é botar o coração, é fazer, é buscar. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, é buscar a ajuda de pessoas que querem te ajudar de verdade, Sim. que, né, não tem esse. Eu sou uma pessoa que eu sou zero esse negócio de competitividade, sabe? Eu trago para junto de mim pessoas que trabalham, inclusive, na mesma área que eu. E eu Exato. acredito Eu que também esse sou é o assim. segredo, sabe, do É. sucesso. Quando a gente E a faz gente não junto. caminha, a gente não caminha sozinha, né, Edi? A gente É, precisa ter outras pessoas do nosso lado que agregam a nossa vida, exatamente. A né? Tati escreveu aqui: amo organizar, me encontrei. Então, minha Então, filha, você é mais viu? bem-sucedida do que você pode imaginar. Exatamente. O Selma diz lá, sim, mesmo rico, eu continuaria de cueca para te produzir. Essa foi a melhor. É, porque eu fiz ele tirar o short. Eu queria um short jeans para eu fazer a foto, os meus nenhum servia, ele vem me atender com um short jeans. Eu olhei para ele e falei: ah, vai ser esse daí. Ai, Deus. E a Carol Mas, aqui fazendo a gente passar vontade com os biscoitos dela, né? Falou que vai abrir mais exatamente. biscoitos e a gente só passa Exato. mal com as coisas da Carol. Deixa ela com a consciência pesada, porque eu tô grávida, viu, Carol? Carol, olha, se você mandar alguma coisa pra Edi, vai ter que mandar pra mim também, porque eu passo mal com aqueles doces dela, É demais, né? né? É. Mas, Oli, Pode é falar, Edi, o que você isso, ia falar. assim, sabe? Eu acho Sim. que a síndrome do impostor é um assunto que é relativamente novo no Novo. falar, mas lembre-se quando a gente começou a live, né? A primeira vez que esse termo foi utilizado foi em 1978. Então, ele não é tão novo assim, Uhum. né? É que a gente não Mas ele fala não a é falado. respeito, ele não é falado. É, E aí, justamente. de novo, é um comportamento adquirido? Se é adquirido, eu consigo mudar. A gente precisa, de fato, trabalhar essas questões. Parar de olhar para a vida do outro. Sabe? A gente julga demais, a gente pesa a mão demais. A gente acha que sempre a pessoa, seja quem for, tá numa condição melhor que a minha. Tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Quarta-feira eu fiz uma live com o meu primeiro pastor lá de Boston. E eu falei para ele uma coisa que eu acredito muito, né? Essa insatisfação que a gente não vai resolver aqui. Porque o ser humano, ele é naturalmente insatisfeito. Essa Uhum. falta de alguma coisa, a gente não vai conseguir resolver aqui. Esse buraco, né? E aí eu vou falar porque eu professo a minha fé, né? Esse buraco é um buraco que só vai ser preenchido por Deus, não aqui na eternidade. Não vai ser aqui. Então, assim, nós somos um quebra-cabeça que vai sempre faltar uma peça. E a gente quer sempre colocar a culpa da peça que falta em alguém. Ou no chefe, ou no É mais fácil. ambiente. É muito mais fácil. Então, assim, a síndrome do impostor é algo que vale a pena, porque o pessoal que for pesquisar a respeito vai ver que não é só a Michelle Obama. Tem um monte de pessoas que a gente conhece que você fala, meu, esse fulano tem, né, vive a síndrome do impostor? Sim. Por quê? Porque a gente tem mania de achar que tudo do outro é melhor que o meu. De fato, é aquele bendito daquele. Que o jardim do vizinho, a grama do vizinho é A mais verde grama. que a minha. Não, não é. Tá todo mundo sofrendo da mesma coisa. É que é preciso coragem para vir aqui expor, sabe? E a gente precisa começar a falar a respeito das nossas vulnerabilidades. Nós somos Sim. seres vulneráveis. Não adianta eu culpar o outro, achar que porque o outro é isso, porque o outro é aquilo. Não, a coisa funciona desta forma. Vai ser sempre difícil. E aí, se eu me auto-sabotar, vai ser mais difícil ainda. Sim. Eu queria que as pessoas que estão assistindo a gente aqui fizessem esse exercício, sabe? Ao invés do não pertencimento, não merecimento, eu queria que essas pessoas escrevessem. Não, pera, sem nenhum julgamento. No que eu sou boa de fato? Uhum.
Sabe? Quais são os elogios que eu recebo com relação à minha personalidade, o meu jeito? Ou se não consegue fazer isso sozinho, pergunta para alguém que você ama e que você confia de verdade. Sabe? Você vai ver quanta coisa bacana que vem. Às vezes você é bom ouvinte, você é uma boa mãe, uma boa esposa, mas a gente fica sempre naquilo que a gente não é tão bom assim, né? Infelizmente. É mais fácil a gente dar 10 defeitos do que 3 qualidades, Exatamente. Eu acho né? que o mundo é crítico demais. Eu acho É, que isso aumenta essas síndromes que vão aparecendo, né? No caso da infelizmente. síndrome do impostor, ela faz com que você o tempo todo se auto-sabote. E aí, quem se auto-sabota não vai dar um passo para frente, sabe? Não vai, porque vai estar sempre parado no mesmo lugar. Se dá, às vezes, 5 passos para frente, ah, não, eu não mereço estar aqui, eu dou 10 para trás. É preciso coragem para ser a gente, sabe? É. E De precisa verdade. partir da gente, né, Edi? Claro, com Tudo certeza. precisa partir da gente. Olha, a Dani está fazendo um elogio para você. Vou aproveitar e fazer um elogio para a Li. Início da pandemia, quando vi ela a primeira vez em uma live, ela era tão tímida que hoje está conduzindo maravilhoso. Ah, gente, eu vou chorar agora. Ah, Dani. E, Obrigada, Dani. gente, Aceito o elogio. e vocês não sabem o quão difícil foi para ela. Eu posso falar, né, Li? Pode, você me conhece. É que Gente, as foi pessoas olham, muito acham que difícil. não é difícil para mim, que eu não sou tímida. Fala disso, você me conhece. Ali é extremamente reservada, tímida, uma Me pessoa conhece. mais fechada. Então, assim, isso aqui que ela tá fazendo é um baita passo de coragem. Eu falo que ela pôs o pé, Deus, que ela pôs o pé e Deus pôs o chão, que é o que Deus faz comigo também. E realmente, Li, eu acho que esse projeto que nasceu no seu coração é um projeto de Deus para nós mulheres, porque a gente é muito edificado aqui, né? Sim. E de fato, esse elogio da Dani vale muito, porque você tem que receber mesmo, porque eu sou prova viva do quão difícil isso tudo foi para você. Sim, ainda é porque minha mão aqui tá gelada, ó. Ninguém tá aqui do meu lado para ver minha mão gelada e que eu tô suando, né? Mas estamos aqui. Mas Mas é assim, é isso. difícil e precisa partir, Edi. E eu agradeço a todo mundo pelos incentivos que eu tive no começo, tal, de fazer live, o seu, porque é importante, a gente precisa dar esse primeiro passo, porque eu também não me sentia Também. capaz de fazer live, né? Como ainda É, tenho insegurança até hoje, mas eu decidi fazer e as coisas estão acontecendo e para melhor. Então eu não vejo exatamente. pontos negativos, só melhoraram. Então muita coisa na minha vida, eu estou mudando por conta disso. Eu estou tomando coragem, estou fazendo, estou indo. E as portas estão se abrindo. É isso aí. A gente tem que estar Então, preparado. É o que eu sempre falo, né? Às vezes a gente não está fazendo o que a gente ama no momento. E a vida da gente é um eterno por enquanto com reticências. Você tem que ir se preparando, porque em algum momento, se você está colocando o teu coração, se você está fazendo aquilo que você pode fazer da melhor maneira que você pode fazer, em algum momento você vai ser pego de surpresa para fazer aquilo que você sonhou fazer, sabe? É uhum. isso. É isso, Só né? tudo isso. Só tudo isso. Uma hora já. Edi, eu queria ver com você se a gente consegue então marcar uma live antes do Pipo nascer. E a gente pode Vamos, falar sobre o narcisismo. vamos falar sobre o narcisismo voltado para as redes sociais. Sabe por quê? Eu acho Sim, importante a gente tratar tudo isso, porque eu estou vendo o aumento de pessoas com problemas relacionados à saúde mental em função dessa rede maquiada, cheia de filtro que a gente tem vivido ultimamente. sim. Que é um Sabe, pouco gente? o dilema das redes também, né? Que a O gente dilema viu das no redes. documentário Eu achei o máximo a live de vocês. É um documentário que da vale muito Mari. a pena para refletir, a sua e da Mari. Eu acho que vale Sim. muito a pena refletir a respeito. E assim, there is no free lunch. Não tem almoço de graça. Esse documentário, ele é perfeito. Ele tem muitos insights,
Mas Sim. não se enganem, tá? A Netflix também vai continuar enchendo a gente de série pra gente ficar lá Uhum. viciado, assistindo, Sair um enfim, pouco das redes sociais para ir para o Netflix. exatamente. O que eu acho que a gente perde muito com a pandemia é a falta de contato pessoal. Então, Aham. assim, vamos, já que a gente não pode fazer isso nesse momento, então a gente vai se encher de conhecimento para no momento em que a gente Exato. puder voltar a fazer, a gente promova encontros. Quem sabe a gente não promove, sei lá, ao invés da live para mulheres, só a gente faz a live para mulheres e um café para mulheres. A gente passa uma tarde em algum Maravilhoso. lugar batendo papo, todo mundo com o celular guardado. A gente vai se apresentar, a Maravilhoso. gente vai falar das nossas experiências, pessoalmente falando. Então, quem sabe a gente não está promovendo um movimento num momento em que isso Uhum. aqui é muito importante, porque se a gente usar a rede social como você muito bem tem usado, a gente ajuda muita gente e a gente consegue promover o que de fato faz com que a gente tenha os nossos relacionamentos de pegar, né, de abraçar, de sentir, de estar perto, de estar junto, enfim, Com é certeza. isso. Gente, estou muito feliz, Edi, muito feliz pela live de hoje. Eu acho que, assim, eu fui a primeira que aprendi, já vou começar a rever muitas coisas, vou fazer essa listinha, né, para eu me policiar e ver onde eu estou entrando na síndrome do impostor. Quando acabar a live, eu vou até deixar o link do seu post para as Tá, pessoas conseguirem entrar no seu site e olhar o seu, né, os tópicos para a gente poder sim. pensar e refletir sobre a síndrome do impostor, Com né? certeza, vale super a pena. Sim. E vamos fazer E, sim a live antes do Pipo nascer, com certeza. ai, que bom, fico feliz e todo mundo que está aqui com certeza vai querer voltar. Gente, eu não falei que ela é Combinado. maravilhosa? Ela é. Graça de Deus. Graça de Ah, Deus. eu me esforço, e de novo, né? Como eu não tenho esse problema aqui, eu me esforço, eu estudo, eu me dedico, sim. mas eu tenho as minhas vulnerabilidades, que é por elas que eu busco esse processo de autoconhecimento. Eu sempre falo, tudo que eu trabalho, tudo que eu vivo é muito do que eu sofri. É muito do que Sim. eu enfrentei. E tá tudo certo, a vida é isso. E a gente evolui E nada é junto. por acaso. E nada é por acaso. A gente tem essas experiências até para a gente poder ensinar outras pessoas, aconselhar outras pessoas, como hoje Exatamente. você fez e agregou muito na nossa vida, Eu né? agradeço a oportunidade, Li. Eu falo que Deus não une Eu que te pessoas, agradeço. ele une propósito. Então estamos todo mundo no Com mesmo certeza. barco, né? Sim, com certeza. Conta E comigo só de falar, verdade. eu sei que eu posso. Eu sei que eu posso. E só falar então, para quem participou da live, que achou interessante esse tema, porque muitas pessoas não conhecem, encaminhem a live. Porque o propósito dessa live é levar informação para as mulheres. Né? E todas as lives que eu tenho feito, eu tenho escolhido as pessoas a dedo. Todas sabem disso, porque todas as lives têm sido maravilhosas. Todas têm ensinamento de vida, para a gente ter uma vida melhor. Então a intenção é essa, de compartilhar esse conhecimento com o maior número de mulheres, para que a gente possa ser melhor. É E eu isso aí. melhorando, eu consigo ajudar outra, que ajuda outra, que ajuda outra, é uma corrente do bem, e a gente pode promover essa melhora para todo mundo, É isso aí. né? Essa é a Depois que a gente intenção. puder reunir a galera, a gente vai fazer um encontro das mulheres, da live das Vamos. mulheres. Amei! Vai ser demais. Faremos, eu vou deixar registrado isso. Com Amei! certeza. Gente, Legal. então, brigadão. Brigadão, Edipa. E Eu que obrigada para todo agradeço. mundo que participou, viu? E vamos marcar a Com próxima. certeza. Beijo. Beijo. Beijo para todo Gente, mundo que brigadão, viu? participou. Tchau, Tchau. tchau.